nós temos o consciente e o inconsciente. A mente tem essa função de trabalhar com o consciente e o inconsciente. Só que os cientistas dizem que 5% da nossa mente é consciente. 95% é o inconsciente. E dão um exemplo que é o iceberg. O iceberg, aquele bloco de gelo, fica 95% para baixo e 5% para cima. O que eu quero dizer para os senhores? A parte consciente, nós temos autonomia sobre ela. Nós estamos conectados das coisas que a nossa consciência permite acesso. Os 95% do inconsciente, nós não temos controle. Funciona automaticamente. E aí, um grande ponto para nós pensarmos. Então, quando eu vou tomar uma decisão, decidir ir, não ir, ficar, fazer, não fazer, eu utilizo do quê? Do meu consciente. Porque é bom vir ao centro, a Marli convidou, venham estudar, nós temos 3 grupos de estudo. O meu consciente tem noção disso e pensa assim, é bom, eu preciso da doutrina. Eu vou na semana que vem no estudo. Só que o 95% do meu inconsciente diz, você está cansado. Mas você fica em casa. Está frio. Teu corpo precisa relaxar. A semana foi muito pesada, o dia foi muito pesado. E nós cedemos ao inconsciente. E a mente, seguidamente, continuamente, faz esse trabalho, executa esse processo. Na doutrina espírita, nós falamos de forma recorrente sobre a necessidade da reforma íntima. E nós estudamos que a reforma íntima é você olhar para dentro, entender você mesmo, entender por que dos seus pensamentos, os seus sentimentos. É você mergulhar no processo de observação. E quantas vezes nós decidimos sermos melhores em algumas áreas? Não reclamar mais, não discutir, não conversar aquilo que a gente não deve conversar. Quantas vezes nós tomamos essa decisão e parece que vai passando 1, 2, 3, 4, 5 anos e nós vamos tendo uma dificuldade porque nós não vimos a nossa vontade de reforma íntima caminhando na mesma velocidade dos nossos passos. E tem alguns que ficam até desanimados e desistem da família, do trabalho, da vida, porque ficam frustrados. Por que é bom a gente entender esse processo? Nós temos um histórico de 95% que não conseguimos ter controle automático. Ele funciona de forma automática. Ele nos impulsiona. Os nossos instintos estão lá no inconsciente. O nosso automatismo está no inconsciente. É uma briga tremenda entre o que eu quero e o que eu consigo fazer. E quando nós entendemos isso, nós começamos a ter um olhar dessas coisas. Por que eu falei que não ia reclamar e daqui a pouco, quando eu vi, me peguei reclamando? Nós temos um histórico de vida, de muitas reclamações. Nós reclamamos de muitas coisas, inclusive de nós mesmos. Nós mesmos nos sabotamos, porque reclamamos de nós mesmos. Eu fui fazer um bolo, mas o bolo não ficou no ponto. Tem pessoas que não se cobram porque o bolo não ficou no ponto. O cérebro processa, a mente resiste e aquilo fica no seu inconsciente, gravado. Vai gravar 1, 2, 3, 4, 5, 1000 vezes por todas as existências, em todas as áreas. Então você tem 1000 registros
de reclamar, de ser intolerante quando uma comida não ficou boa. Só que você vem na doutrina diz, tenha força, pense antes de reclamar, porque você não vai estar trazendo algo bom para você. Então você está consciente, dizendo, eu tenho que pensar positivo. Mas você tem 1000 registros na sua existência de reclamações. Entender isso. Isso é importante. E é importante porque a mente não cessa. A ciência nos fala que nós temos em média de 60.000 pensamentos por dia. De 60 a 90.000 pensamentos por dia. Tudo isso registrado. Tudo isso sendo arquivado. Tudo isso sendo acumulado. É muita coisa. É muita coisa. Quem de nós foi ensinado a pensar quando éramos crianças? Quem de nós foi ensinado a pensar? Quem nos ensinou sobre o funcionamento da mente? Nós estamos falando aqui de forma muito simples, só para contextualizar a nossa conversa. Quem nos disse, olha, se você pensa negativo, você vai atrair energia negativa. Se você pensa positivo, você vai atrair energia positiva. Muitos de nós veio conhecer isso aqui pela doutrina. Mas nós temos 30, 40, 50 anos de forma recorrente pensando negativo, sendo pessimista, sendo mal-humorado, sendo inconveniente, sendo reclamão, brigando com a gente mesmo. O nosso corpo é o nosso santuário sagrado. Quantas pessoas não gostam de si mesmo? Olham no espelho, não gostam de si mesmo. Tem uma relação, e essa relação que eu gostaria que nós percebêssemos, porque nós precisamos fazer uma volta para entender algumas coisas. Eu não entendia, porque a minha mãe sempre dizia que eu era lindo, bonito e maravilhoso. Na condição dela, porque isso ela traz no inconsciente. Então a minha mãe me motivava. Talvez nem sabia. Filho, você é lindo, você é querido, você é maravilhoso, a mãe te ama. Mas como eu me via quando eu era um garoto? O que está aí, Marli? Eu não sei, você que começou. Gente, eu sempre fui muito magrinho. Eu acho que já contei para vocês. Eu conto essa história por aí. Muito magrinho. Muito magrinho. Cabeça muito grande. Parecia que ia cair pro lado. Testa grande. Eu estou vendo que ele está rindo por dentro. Eu já nasci careca, gente. Porque tinha 2 entradas que não tinha mais tamanho. Cabelo pincha aí. E um sinal no meio da testa. Foi difícil isso. Isso eu trouxe por muito tempo. Mas vamos replicar isso para nossas vidas. Eu moro num bairro que eu não gosto, moro na casa que eu não gosto, eu tenho parente que eu não gosto, eu tenho um trabalho que não me anima, eu tenho um gerente que eu não gosto, naquela rua eu não gosto de passar. Multiplica isso com as coisas da nossa vida. Qual é a mensagem que a gente está mandando para o nosso inconsciente? Aí quando a gente quer dar a volta por cima, por isso que nós temos que ter muita caridade, e Jesus tinha e tem muita caridade conosco. Porque ele enxergava, o espírito enxerga o espírito como um todo. Ele sabe das nossas limitações, das nossas deficiências, mas ele sabe também do nosso querer, da nossa vontade. Da nobreza de um pai e de uma mãe é a vontade, é o querer, é o esforço, porque eles não querem que a gente seja catedrático, doutor. Eles querem que a gente seja feliz. Então Cristo sabe a nossa condição. Parece que a cada encarnação, nós, quando nos esforçamos, caminhamos, vamos à frente, nós sublimamos e vamos, com muito esforço, renovando os nossos arquivos. Você sabe a roupa que você gosta muito, mas não está na moda, ela vai ficando para baixo da pilha do guarda-roupa.
Então parece que o nosso pensamento, a nossa mente, com a vivência, com a experiência e com o ensino, principalmente da doutrina, vai fazendo esse processo. Nós vamos renovando os nossos hábitos, os costumes, que vão nos disciplinando. Mas leva tempo. Uma vida, 2, 3, 4, 5. Então, quando você olha um indivíduo que tem uma tendência a isso ou aquilo, uma fraqueza a isso ou aquilo, se eu olhar como um homem imediatista, que eu vou ver um desocupado que faz aquilo porque quer. Mas pensa ele na existência como um todo, assim como nós. A dificuldade de fazer aquilo que quer. Porque nós muitas vezes queremos fazer, mas não conseguimos. Então, no livro Domínio da Mediunidade, André Luiz vai falar o seguinte: apresenta a mente como um núcleo de forças inteligentes. Através dessa energia, exteriorizamos o que somos e agimos uns sobre os outros, pelos fios invisíveis do pensamento. Então, ele vai dizer que a mente é o núcleo de força. Dr. Raul Teixeira fala isso, Divaldo fala isso, é um núcleo de força. E eles comparam a força da mente, do pensamento e da vontade como uma força nuclear, uma força gravitacional. É algo muito potente. O nosso pensamento é mais veloz que a luz, para termos uma ideia. Então, nós somos dotados de potências, de força, e nem sempre sabemos usar. Se nós pegarmos um carro que tem um motor muito potente, você sente velocidade, você sente força, sente proteção. Mas o nosso instinto de preservação faz com que a gente sempre fica com as mãos no volante. A gente não pega a BR e tira as duas mãos no volante, ok? Então, se nós temos um carro que pode nos levar a um perigo, a um risco de vida, e cuidamos, ficamos com a mão no volante, o que nós deveríamos fazer com o nosso pensamento? A nossa vontade. Segurarmos firme. É nossa, é um atributo do espírito o pensamento. É nosso patrimônio. Isso vai refletir naquilo que nós vamos colher daqui a pouco. Bom, e aí ele vai dizer que na mente nós temos alguns departamentos. Temos o departamento do desejo, o departamento da inteligência, o departamento da imaginação, o departamento da memória. Tudo arquivadinho, tudo separadinho, tudo organizado. Tudo isso fica lá. Bom, mas ele diz que tudo isso está debaixo de um gabinete chamado vontade. Então, a partir do momento que nós entregamos vontade, que é uma força, nós conseguimos ter um pouco mais de controle sobre esse processo que ocorre naturalmente, automaticamente na nossa mente. Então, o cérebro é o recipiente, é o processador. A mente, gerada de energia, vai trabalhando as ideias que chegam até nós. O pensamento é o carro que leva essa energia do que a mente produziu. E a vontade é o motor, a força. Se você entrega muita força, muita vontade, aquele pensamento, ele tem uma velocidade maior. E ele tem um respaldo maior. Vamos lá um pouquinho. Mas existe uma coisa que eu quero trazer para vocês aqui, que é o viés cognitivo. Bom, o que é o viés cognitivo? Vamos ler para a gente entender esse negócio aí. É uma espécie de deslize racional. É a distorção da interpretação de informações de uma espécie. É um tipo de um erro de julgamento dos processos mentais inconscientes e pode nos levar a tomar decisões baseadas em opiniões incompletas ou incorretas. Opinião pré-formada. Esse viés está lá no inconsciente. Ele toma decisão por nós. Só que algumas vezes ele faz julgamento
e toma decisão que são equivocadas. Ele não para muito para refletir. Ele processa a nossa vontade, os nossos desejos, as nossas manias, as nossas sinas, que estão arquivadas. E ele observa tudo isso e de forma rápida, sem observar o que está na nossa consciência, que é o que eu quero, ele faz com que a gente tome a decisão. Então, o viés, na verdade, é um vício, é um atalho. Viés mental é um atalho na tomada de decisões. Você tem certeza que você vai ter uma reunião de família para decidir uma herança. Então, você sai de casa e diz, eu sou espírita. Eu vou chegar lá, eu vou me harmonizar, você já faz uma prece, antes de sair de casa, você sai preparada, chega lá, o João diz, Maria, a mamãe sempre te dava o melhor. Pronto, esquece. Ele foi buscar um arquivo lá no inconsciente, que não foi curado, não foi tratado, uma ferida. Muitas vezes os espíritos conhecem isso, e eles permitem de forma intuitiva que o outro acesse isso, nos desestrutura. E nós acabamos indo por outro caminho. Então, eu vou entrar na discussão. Esse é o que acontece muitas vezes conosco. Nós queremos falar algo e não falamos. Não queremos fazer algo e fizemos de forma diferente. Automática, viciada. Não participamos. Eu quero estudar. Marli, na Casa de Jesus, ontem nos falaram, nós temos 560 ou 570 alunos. São muitos grupos de estudo. Não é que estudando nós vamos ser melhor, mas estudando nós vamos ser um pouco mais esclarecidos. Você sabe quando você, sem perceber, está conversando sozinho? Isso se chama monoideísmo, monoideia. A sua mente parece que te prende, te coloca numa prisão. Você começa um Pai Nosso, termina em Ave Maria. Você não consegue tirar o foco. Você não consegue sair de um lugar, por exemplo, no pensamento de problema, ou de raiva, ou de remorso, ou de medo. A mente está minando, jogando, trabalhando pesado, tentando fazer uma confusão com você. E tem um psicoterapeuta, psicólogo, Dr. Steve Reeves, que ele faz um estudo sobre esse processo. Ele diz que quando nós estamos muito acometidos por problemas, dificuldade, trauma, pressão, a nossa mente, querendo resolver para nós o problema, ela entra em colapso com a nossa consciência. Eu até quero botar um pouquinho a cabeça para fora e dizer, não, eu vou me levantar dessa cama hoje, mas é tanta pressão que você não consegue sair daquilo ali. E aí esse colapso, essa fusão que gera esses processos. E você não consegue mais tomar decisão. Quantos irmãos, irmãs, que cometem crime, que assumem compromissos grandes na vida por um ato impensado. O trânsito é um laboratório para nós. O homem, que em algumas vezes tem um instinto mais aflorado em relação à força, se não se controla no trânsito, às vezes, ele vai ter ações que depois podem lhe custar muito peso na consciência e trazer um reflexo muito grande para ele e sua família. Graças a Deus para aqueles que se protegem e não carregam a arma consigo. Porque as pessoas dizem, eu tenho arma, mas eu não uso.
Isso é o consciente. Só que dependendo da situação, quem atua é o inconsciente. Os espíritos, através de uma sintonia, acessam os arquivos que propiciam nós a isso e acaba cometendo um delito. Aquele vizinho vai se ver comigo. Um dia eu mato ele. E o indivíduo fica repetindo isso um mês, 2, 3, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Tem uma base tão forte no inconsciente que de repente surge um momento infeliz que ele não consegue se controlar. Quantas desavenças, quantas desunião, quantos problemas nós já criamos seguindo essa linha de raciocínio? Quantos compromissos? E aí, para nós que queremos essa renovação de arquivos, nós precisamos ficar atentos, monitorar esse processo, cuidar do que está acontecendo, não deixar a minha mente a esmo, solta. Eu tenho conversado com a minha mente de madrugada, porque quando eu acordo de madrugada, às vezes, o que vem na nossa cabeça quando temos insônia? Preocupação de toda ordem, problemas de toda ordem, coisas que já fazem muito tempo que a gente nem lembrava, mas parece que quando nós acordamos de madrugada, essas coisas começam a nos bombardear. E eu falo com a minha mente: acalma-te, fica calma. Agora não é a hora. Acalma. Eu posso dar uma ordem para mim mesmo. Que coisa interessante. Eu dando uma ordem para mim mesmo. Eu estou chateado, estou irado, mas ao invés de eu ficar só preso, imerso naquele pensamento mono, naquela mono-ideia da chateação, eu posso dizer: minha mente, acalma-te. Eu não quero isso. Mas você viu o que ela fez com você? Você viu o que ele fez com você? Toda a vida é assim. E toda a vida você que segue. Você vai ouvir isso, ou dos espíritos, ou do teu próprio inconsciente. Mas nós precisamos tomar as rédeas. Ninguém quer um carro potente em alta velocidade sem as mãos no volante. Eu fui viajar um dia, e aí a gente às vezes faz umas coisas assim, né? E estava quente, e de repente, um dado momento, eu fui tentar tirar o casaco sem parar. E a minha esposa, né? Meu Deus do céu. Realmente, eu fui invigilante. Porque, sabe, eu estava dirigindo, ficavam aqui, comecei a puxar a camisa, a blusa, daqui a pouquinho, o que acontece? A cabecinha abençoada trancou, travou. E aí, como é que fica o desespero? A minha mulher pegou no volante, segurou, e podia ter acontecido um problema. Então, quantas vezes vem alguém e diz assim, ó, seu nome, minha querida, por favor? Viviana. Calma um pouquinho, as coisas vão resolver, olha, tem um pouquinho de paciência. Não, mas olha, você vê, é a vida toda. É alguém tentando dizer para você, se acalma, cuida de você, isso não é bom para você. Quantas vezes os espíritos estão tentando ter essa comunicação conosco, para a gente mudar esse padrão? Vamos lá. Olha aí, vamos pensar no quê? Num animal. Imagina um animal que seja um animal bonito. Pensaram? Não precisa falar. Agora, um animal forte. Pensaram? Todo mundo pensou? Muito bem. Agora, um animal grande. Pensaram? Alguns pensaram no elefante, no hipopótamo. Agora, um animal feroz. Pensaram? Viviane pensou no quê? Feroz.
Eu pensei numa onça, mas de repente também. Pensou, ah, meu Deus, que coisa boa, tá num processo de reforma íntima. Pensou na onça. Agora é o seguinte, deixa eu mostrar uma imagem para vocês aqui. Coisa linda, né? Agora, vamos fazer uma experiência. Vamos apagar todos aqueles animais que nós pensamos e vamos pensar só no cachorrinho. Você consegue esquecer a onça? Você pensou na onça. Outros pensaram no elefante, pensou no jacaré, pensou no hipopótamo. Assim acontece com o pensamento. Quando nós permitimos que a nossa mente crie, que a nossa mente cria. E André Luiz fala que no mundo espiritual, nas colônias espirituais, a materialização se dá pela construção do pensamento. Quando nós criamos algo, nós não conseguimos passar uma borracha, gente. Nós não conseguimos apagar. Você consegue sublimar, você consegue colocar um pensamento bom, o outro bom, o outro bom. Agora pense nos senhores, nessa ideia dos 60 mil pensamentos por dia, pensando o quê? Preocupação, incomodação, chateação. Tem pessoas que ficam no trabalho o dia todo pensando negativo. E ela vai para casa, olha a construção mental dela. Aquele lado está certo. Começou 7h30, né? Então perceberam o porquê que nós não conseguimos entender depois o porquê de algumas coisas? E nós atribuímos muitas vezes a influência espiritual, atribuímos a karma, atribuímos a resgate, mas aqui mesmo nós estamos construindo isso constantemente. Só que eu preciso reconhecer que, sendo carne, estando a caminho de evolução, eu ainda tenho as minhas deficiências. Olha, eu estava indo, eu fui em casa, pedi para minha esposa me levar para buscar o meu carro, a gente estava falando sobre um assunto, e aquele assunto realmente me deixou triste. Então eu não consigo tirar isso, mas eu posso não dar fermento para isso. Por entender o processo. Porque aquilo vai gerar uma energia. A energia vai ser compartilhada com ela. Ela vai para casa, leva energia. Eu vou para casa, leva energia. Agora imagina nós 30 anos casados, criando energias sem perceber. Meu filho é um amado, mas é desorganizado, não aguento mais esse quarto, essa toalha no chão, e um dia tu vai casar, tu vai ver o que vai acontecer. Energia. O filho chega em casa, tem energia. Você criou, você pensou. E quando nós ficamos irados, olha a força que nós jogamos ainda sobre a ira. Então, o pensamento é um produto da mente, um subproduto do espírito. É a força que determina, estabelece, transforma, edifica, destrói e constrói. Tudo através de pensamento. Ninguém toma uma atitude, você não fala antes de pensar. Você pensou. Pensou, gerou energia. E essa energia vai formar o quê? O nosso fluido. A nossa energia. O nosso fluido espiritual, ele vai se formar pelaquilo que nós produzimos. Já chegaram próximo de alguma pessoa e sentiram assim, nossa, né? Parece um negócio meio pesado, né? Ou não sentiu um negócio tão bom, né? Você vai num velório, aquele clima de tristeza, o choro, a saudade, aquela energia pesada. Muitas pessoas pensando em tristeza. Você vai numa festa, alegria, leve. Mas, em particular, os nossos lares, vamos cuidar o que a gente está levando de produto. Porque o pai, muitas vezes, ou a mãe, batalhador, trabalhador, delicado, ele não leva só um dia de trabalho
de cansaço. Não leva. Ele leva energia negativa, que nem consegue controlar. A mãe, às vezes, cuidando do seu lar, gera energia negativa. Pensamentos, materializa isso. Fluidos. Aí, no Livro dos Espíritos, na questão 459, vai falar da influência que os espíritos têm conosco, e eles se conversam através do quê conosco? Do pensamento. Eles se conversam. Não, mas eu só converso com o meu anjo da guarda. Eu só estou na boa com o espírito bom. Isso é quando o seu consciente está atuando. Mas quando o teu inconsciente está construindo os pensamentos negativos, a gente está se sintonizando com quem? Não tem aquele ditado, quanto mais eu rezo, entendeu? Se você acorda de manhã cedo, já começa com bronca, porque é segunda-feira, reclamar, e vai até meio-dia reclamando, olha quanta coisa, você produz, você é uma indústria, você produziu muito, entendeu? Aí você vai para casa e você quer o quê? Então nós temos que cuidar disso. Aí também vai falar que os espíritos conseguem ver isso. Eles conseguem ver o nosso inconsciente, 95%. Inclusive os pensamentos mais ocultos. Eu só coloquei aqui as questões que estão no Livro dos Espíritos. E algumas pessoas, o senhor Allan Kardec vai falar na questão 460, sobre os pensamentos sugeridos. Porque os espíritos sugerem pensamentos. Mas eles sugerem a partir do primeiro pensamento, que é de quem? Nosso. Primeiro pensamento é nosso. Ele se sintoniza conosco quando? Depende de como eu pensei. Se eu pensei mal, se eu pensei tristeza, se eu pensei ira, se eu pensei raiva, a sintonia vai se dar a esse nível. Então, o primeiro pensamento é meu. Eu abro a porta. Quando eu abrir a porta, ele entra. Eles são, inclusive, muito educados, porque eles esperam a gente abrir a porta. Então, a distinção do pensamento justamente funciona sobre a questão 460, que é uma sequência, né? Como é que nós vamos distinguir os pensamentos bons, os que são nossos e os que não são nossos? O primeiro impulso é o nosso. Se eu já pensei negativo, daí os espíritos vão na sequência. Por isso que eu tenho que pensar positivo em tudo. E temos a liberdade do pensamento e a responsabilidade pelo pensamento. Aí a gente vê muitas campanhas, que é muito legal, né? Para você não poluir, separar o lixo que é degradado, você fazer isso, e aí você briga às vezes, porque na rua a dona Maria pegou e jogou um armário que está ali, está velho, e deixou a rua feia. Então, tipo assim, e como é que a gente está fazendo? Qual a nossa contribuição para a vida, para a energia da vida? Porque tudo isso é somado. Tudo isso é somado. Esses pensamentos. Agora, quando eu falei que é tudo muito grande em Deus, eu fico pensando quando vejo as pessoas passarem, irem, virem. Deus absorve tudo isso. Ele sabe de tudo isso. E ele equaliza e harmoniza tudo isso. Quantos pensamentos? Quantos pensamentos? Quantas histórias? Quantas vidas? É fantástico isso, né? Podemos pecar pelos pensamentos? Essa pergunta acho que a gente não precisava nem fazer, né? Mas isso não é para deixar ninguém constrangido, nem triste. Porque a doutrina traz isso para nós. Conhecimento. Ela nos leva a uma consciência. No episódio da mulher que ia ser apedrejada, está implícito isso. Porque, no primeiro momento, quem era a pecadora? A mulher. Não é isso? Que tinha cometido adultério. E quando Jesus passou a autoridade, pergunta àquele que não cometeu o pecado aqui da primeira pedra, a gente sabe na história que todos vão embora. E Jesus vai dizer para ela, vá e não peque mais. Jesus não condena o pecador, ele condena o pecado. Porque o pecador ele ama, Deus nos ama, mas ele condena o pecado.
Quando nós percebemos isso, é bom que a gente se coloque no nosso lugar. Porque lá nos nossos arquivos do inconsciente, nós temos sugestão de sermos melhores do que os outros. Nós somos melhores, somos mais bonzinhos, somos mais inteligentes, somos mais bonitos, somos mais agradáveis. Nós somos tudo isso. E somos, podemos ser. Mas muitas vezes nós estamos sendo enganados. Nós somos muito semelhantes. Por isso que nós estamos aqui, no mesmo planeta. Com provas parecidas. Com expiações bem parecidas. Somos muitos iguais. Como é que a nossa avó falava, Marinha do mesmo? O André Luiz ia falar que a vontade é a gerente esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Lá no livro No Domínio da Mediunidade. Então, a vontade é aquilo que impulsiona. Eu pensei e impulsiono. Quando eu vou fazer algumas coisas, eu preciso ter vontade. Não posso confundir com a vontade de comer um bolo, comer um sanduíche, comer um sorvete. Não, não é nada disso. É esse movimento. Então, você está pensando negativo sobre uma pessoa, você pode suprir aquele pensamento com a tua força de vontade. Eu não vou pensar negativo, mesmo querendo pensar negativo. É possível isso? É você que determina isso. É você que determina. Eu fico, às vezes, nessa luta. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Porque vem cobrança da mente, compromisso, horário, aquilo que fez, aquilo que não fez, para tirar a nossa paz, para tirar o nosso sossego. Mas tem uma senhora, a Irena Schindler, uma polonesa, que ela tem uma história bonita. Alguns palestrantes contam de volta, contam, e bom, a história dela está lá para quem quer ver. E na Segunda Guerra Mundial, lá em Varsóvia, ela trabalhava com assistência social. Ela percebendo que as crianças ficavam órfãs na medida que os pais iam sendo, à medida que os pais iam sendo, né, aquele contexto do Holocausto lá, né, que iam perdendo, ceifando as suas vidas, ela começou a recolher as crianças. Ela recolhia as crianças, anotava o nome, botava num vídeo, e esse vídeo ficava enterrado perto de uma árvore, e ela pedia para as famílias adotarem as crianças, na esperança que, quando terminasse a guerra, ela pudesse pegar, abrir o vídeo e encontrar o nome do filho de quem era a mãe ou pai, para poder pegar e tomar o seu filho de volta. Mas, na grande maioria, os pais eram sacrificados. Mas essa mulher, essa velhinha, querida, quando foi descoberta, porque ela foi dedurada, quebraram os ossos da mão, dos pés, da perna, para que ela aprendesse a não fazer mais aquilo. Porque ela estava indo contra os nazistas. E ela conseguiu salvar 2.500 crianças. Isso não se faz com pouca vontade. Tem que ter muita vontade. Tem que ter força de vontade. Então nós precisamos ter o quê? Força de vontade, gente. Força de vontade. Para ser um pouquinho diferente do que somos hoje. Entender esse processo. Não adianta você querer empurrar um carro morro acima com o motor desligado que você não consegue. Respeite quem nós somos. Entenda em que a condição que nós estamos. Mas trabalhe forte para que isso mude. Uma ação por vez. Uma atitude por vez. Um gesto diferente por vez.
Porque tem pessoas que ficam frustradas e se cobram. Pessoa espírita há 20 anos, meu Deus, parece que eu passei de um banco para outro. Nós somos melhores do que fomos ontem, sim. Mas nós precisamos de um esforço ainda maior. Lembre quando eu falei no começo que a vida vai nos engolindo, a rotina vai nos engolindo. E nós começamos agindo o que de forma automática. Você vê de forma automática? De repente, eu peguei um domingo, saí de casa com tudo preparado no carro, cadeira de praia, guarda-sol, lanche. E quando eu vi, eu estava na frente do meu escritório. É loucura, gente. Vejam quantas coisas nós fizemos automática, no mesmo ritmo, no mesmo compasso. Se prove, faça coisa diferente. Trace um duelo com você mesmo. Eu vou fazer diferente do que eu sempre faço. Se eu fico chateado, hoje eu não vou ficar chateado. Eu quero ver se eu vou ficar chateado. Eu não vou ficar chateado. Ligue esse motor. Impulsione isso. Use isso a seu favor. Vamos acordar. Nós precisamos acordar. Nós podemos caminhar um pouquinho mais. Nós podemos sublimar um pouquinho mais. Se eu pensava muito na fera e pensei em muitas feras e agi como fera, eu posso colocar novos pensamentos. Eu posso fazer isso, nós podemos fazer isso. Nós precisamos de vontade. Aí, eu termino com os senhores aqui, na questão 909 do Livro dos Espíritos. Pode o homem, mediante os seus esforços, domar as suas más tendências negativas? Podem? Sim. Vamos ler junto? Sim. Mediante esforço muito insignificante. O que você... Olha a resposta aqui, Dom Canós, que nós podemos domar a nossa tendência com um esforço insignificante. Insignificante. De tão forte que é a vontade. O que nós temos que fazer? O que falta é a vontade. Porque às vezes nós falamos que queremos ser melhor, mas nós não queremos largar quem nós somos. Não queremos largar, é difícil largar quem nós somos. Nós somos críticos, nós somos egoístas, nós somos orgulhosos, nós somos vaidosos. Nós brigamos, nós traçamos lutas para defender o nosso território. Isso não é uma ofensa, gente. É só uma reflexão. Não tem nenhum problema de eu ser egoísta. É instinto. Não tem nenhum problema. Só que nós somos seres que estamos já um pouquinho além disso. Nós temos que reconhecer isso. Numa discussão entre marido e mulher, geralmente cada um acha que está certo e o outro está errado. Numa discussão de pai e filho, geralmente nós achamos que o filho tem que ficar quieto, a boca calada, em sinal de respeito a nós. E às vezes ele está certo mesmo. Nós precisamos olhar essas coisas, porque é isso que serve para o nosso dia a dia. É isso que a nossa mente processa. É esse o resultado do balanço da nossa existência no dia a dia, na semana. É isso que faz a diferença. Então nós temos que rever isso. Vamos nos esforçar. Vamos fazer isso com alegria. Vamos fazer isso agradecendo ao Cristo, que é muito bondoso. Imagine só. Mesmo diante de tudo isso, Ele nos ama do jeito que nós somos. Muito obrigado. Deus abençoe